Eu gostaria que o Pilha vai ficar com a gente mais 5 minutinhos. E você, como jurista, né? Eu vi que você estava aqui acompanhando, não sei exatamente o nível de atenção que você estava dedicando a isso, mas eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre os relatos que o Pilha deu aqui para nós, sobre a tortura que ele sofreu e sobre essa questão dele já ter sido expedido que fala, né? O documento de soltura dele e não soltaram, cara, ele precisava fazer greve de fome para conseguir o direito a que seja cumprido o que está ordenado num documento. Bem, no plano estritamente técnico, né, eu acho primeiro crime de desacato inconstitucional. O Supremo não aceitou essa tese numa ação de inconstitucionalidade, mas o Supremo errou. Mas eu não vou aqui me alongar nesse tema mais teórico. Por outro lado, mesmo se considerando o crime constitucional, o Pilha estava numa manifestação onde o que ele fez foi exprimir o seu direito de livre pensamento. Né? Eu falo que o direito, nenhum direito é absoluto, o direito à livre expressão do pensamento político, a manifestação também não. Mas, de acordo com a situação, os limites mudam. Então, por exemplo, quando se trata de você estabelecer uma crítica a uma minoria, homossexuais, negros, mulheres, etc., o mero ódio expressado, a mera ofensa expressada em linguagem já é violência. Então você não pode expressar discursos de ódio contra a minoria. Agora, esses limites do direito de livre expressão, eles não são absolutos, eles mudam de acordo com a circunstância fática. Quando você está criticando o Estado, autoridades públicas ou a política, aí os limites são muito reduzidos, muito desidratados. Quais são os limites que você não deve cruzar? Primeiro, é totalmente possível na democracia ter, inclusive, opiniões e manifestações públicas de pensamento extremistas, porque senão nós temos uma ditadura de centro, seja a direita, a esquerda, aonde for. Segundo, o que não se pode fazer é você convocar violência contra a autoridade ou contra o governo. Não foi nem isso que o Pilha fez, de jeito nenhum. Ele fez uma crítica. A intenção dele ali era estar estabelecendo uma crítica ao governo. E o direito à livre expressão comporta, inclusive, críticas ácidas, ofensivas. Quem está no cargo público tem que saber que está sujeito a críticas, muitas vezes, ácidas, ofensivas. É uma opção de vida ocupar um cargo público, não é obrigação de ninguém. Né? Então, o sujeito sabe que ele está sujeito a esse tipo de coisa. Então, a conduta do Pilha foi integralmente no exercício do direito dele de livre expressão. Portanto, ele foi condenado, gente. Esses crimes de desacato é muito comum serem usados para isso. No fundo, ele foi levado à prisão pelo exercício de um direito, não pelo cometimento de um crime. Os companheiros dele de cela tiveram mais clareza que o judiciário. Falaram, você não é criminoso, não é mesmo. Aliás, você era um cidadão a ser valorizado, porque a ideia da democracia constitucional é estimular as pessoas a irem a público para expressar a sua opinião. A gente sabe que isso causa desgaste, causa até prisão ilegal. Quer dizer, então, com coragem, alguns cidadãos vão a público para expressar a sua opinião, para exercer seus direitos de cidadania e, com isso, ajudar a construir a democracia, e são punidos. Isso é um absurdo, né, no plano jurídico. Mas, no caso do Pilha, tem mais uma especificidade ainda, que eu acho que ele sofreu, que a gente chama, né, nos meus estudos teóricos, no meu grupo de estudo, de um processo penal de exceção. Ele, além dele ter sofrido uma prisão cautelar banalizada, que é algo inconstitucional, esse tipo de prisão, só para as pessoas entenderem aqui do DCM, que o Pilha sofreu, o Brasil já foi punido 2 vezes pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e da OEA por utilizar esse tipo de prisão da forma como utilizou contra o Pilha. Ou seja, o sistema internacional de direitos humanos, as cortes internacionais de direitos humanos, não admitem esse tipo de conduta como sendo civilizado. Ele sofreu uma ação estatal incivilizada, ao ponto de ser um processo penal de exceção. Qual que é a característica do processo penal de exceção? É o que nós vimos aqui relatado, vejam bem. Uma aparência de cumprimento da Constituição e das leis, e uma aparência de tratamento do réu como se ele fosse um cidadão que eventualmente errou. Mas, de fato,
no conteúdo material do processo, do jeito que as coisas realmente se encaminham, ele é tratado não como réu, como cidadão que eventualmente errou, mas como inimigo, ou seja, aquele corpo sem direito a uma proteção política e jurídica mínima do Estado. E a ação que o judiciário desenvolve não é uma ação jurídica, é uma ação política tirânica. Isso é a nova forma de autoritarismo que nós temos no mundo. Nós não temos mais ditaduras e governos de exceção. Nós temos medidas de exceção no interior da democracia. Por isso eu afirmo, não tenho tempo de fundamentar integralmente isso aqui, Pilha foi um preso político que foi perseguido pelo exercício, não pelo cometimento de um crime, mas pelo exercício de um direito humano fundamental, que é o direito à livre expressão. Isso foi uma grande e grave ofensa aos direitos humanos, uma grave ofensa à democracia, e Pilha foi um preso político. E ainda hoje está sob ameaça de um processo penal de exceção que não se justifica um sistema democrático manter. Um sistema não só democrático, minimamente civilizado.